Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Na sua segunda carta aos irmãos em Corinto, o apóstolo Paulo escreve ou descreve muitos dos seus sofrimentos, dos sofrimentos da sua vida. E ele diz assim que por 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, passou 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, esteve continuamente viajando de uma parte para o outro para pregar o Evangelho, enfrentou perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos seus compatriotas, perigos dos gentios, aqueles que não eram judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei, diz ele, arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Capítulo 11, dos versos 24 ao 27, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí, a gente quando se depara, eu não sei se você já leu isso alguma vez na sua vida, esse texto, mas quando a gente se depara com esse tipo de experiência, de provações, tribulações e sofrimento, não porque fazia coisas erradas na vida, mas porque estava a serviço da obra de Deus, do reino de Deus, alguém pode perguntar: como que alguém que passou por tudo isso pode se declarar mais que vencedor? Como ele acabou de declarar aqui, de maneira renovadora para nós nesta noite, nesse texto de Romanos 8, 37. Como alguém que está enfrentando enfermidade, desemprego, lutas, tribulações, provações,
pode se autodenominar mais do que vencedor. É preciso ver na perspectiva de Paulo, revelada por Deus nas Escrituras. Quando nós lemos no início do culto sobre a intercessão do Espírito Santo nas nossas orações, é porque há momentos na vida do cristão que ele pode estar passando por circunstâncias tão difíceis que não consegue com as suas palavras expressar a sua dor e a sua necessidade. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós e clama por restauração nas nossas vidas. E aí essa é a tônica dos versos 18 até o 27. Porque se há o clamor da criação, se há o clamor dos filhos de Deus, há também o clamor do Espírito de Deus pela redenção e pela restauração de todas as coisas. Mas Paulo vai mais além. Ele diz que além de termos a intercessão do Espírito Santo, ele afirma no verso 28 que Deus age em todas as coisas, em todas as ocasiões, que ele age para o propósito dele, e que ele transforma tudo isso em bem na vida daqueles que o amam. No verso 28 ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja que Paulo não diz que todas as coisas operam por si mesmas para o bem, mas que Deus opera, fazendo com que todas as coisas contribuam para o seu bem. E José experimentou isso. Ele disse aos seus irmãos que lhe fizeram o mal. No capítulo 50, no verso 20 de Gênesis, ele diz assim para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Veja, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus, não foram as coisas da vida que transformaram a vida dele em bem, de uma maneira aleatória. Mas José está dizendo que foi Deus que transformou o mal que eles fizeram contra ele em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os cristãos não creem que o mundo seja um lugar agradável e que a vida será feliz por si só. Não. O cristão não acredita que as coisas simplesmente acontecem. O cristão, quando coisas boas acontecem na vida dele, ele não diz assim: claro, é sempre assim, tinha que ser assim. Não. O cristão agradece e louva ao Senhor, e dizendo: Deus fez isso. O Senhor me abençoou, o Senhor providenciou. Assim, o cristão, ele mantém uma visão realista da vida, e não romântica, não adocicada, não sentimentaloide, não fantasiosa. Porque Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. Então o mundo não é um lugar agradável, feliz. Nós não estamos no jardim do Éden. Aqui não é o paraíso ainda. Nós não estamos como Alice no paraíso das maravilhas. Mas Paulo está dizendo
que Deus opera em todas as coisas. Então esta verdade afasta de nós, ou deveria afastar de nós, o medo e a ansiedade, mesmo quando tudo dá errado, seja na sua vida profissional, conjugal, familiar, não sei. Crer que Deus está trabalhando e que não foi o destino, que não é o seu karma que está fazendo com que você passe por isso, que não foi o acaso, porque para o cristão não existe acaso. Salomão, em Provérbios, capítulo 16, no verso 33, diz: a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Salomão está dizendo que Deus está operando, inclusive na moeda que é lançada ao alto. E que não existe acaso, mas que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Você sabia, meu irmão, que nós não estamos no mundo de acaso e do destino e da fatalidade? Os gregos pensavam que Zeus, até Zeus, o maior deus deles, até Zeus, estava limitado ao destino, estava sujeito ao destino. Mas nós, cristãos, não acreditamos nisso. Não acreditamos que o universo é um mecanismo governado pelo acaso, mas que o universo é governado por uma pessoa, e não é qualquer pessoa. Essa pessoa é o nosso Pai Celestial, que Jesus diz que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Então, se Deus está governando todas as coisas e trabalhando em todas as coisas para o seu bem, isso deveria eliminar de nós o medo de viver e o medo das circunstâncias. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Ele e que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus. Todas as coisas colaboram para o bem de todas as pessoas? Não. Tudo acontece para o bem, mas não para todos. A palavra do Senhor está dizendo que todas as coisas, ou seja, Deus está fazendo, ou Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Quem são essas pessoas que o amam? São aquelas pessoas que assumiram um compromisso de viver para Deus. Assumiram o compromisso de servir a Deus em reconhecimento de quem Ele é. Se você ama a Deus por quem Ele é, então você enfrentará o sofrimento e perseverará. Agora, se alguém está usando a Deus pelos bens que Deus lhe dá, quando vier o sofrimento, ele pula fora. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Então Deus está fazendo com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Se você é alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com todas as suas forças, saiba que Deus está fazendo com que todas as coisas que acontecem na sua vida cumprem um propósito de Deus. Mas ele ainda diz que aqueles que são chamados segundo o seu propósito, refere-se a todos aqueles que ouviram o Evangelho e o aceitaram. E por isso Deus os trouxe a um relacionamento pessoal com Ele. Porque coisas boas e coisas ruins acontecem com cristãos e não cristãos. Muitas vezes, coisas boas que acontecem com aqueles que não são cristãos, são coisas boas, mas muitas vezes não está sendo para o bem deles. Há muita gente que ganha muito dinheiro, prospera na vida, tem menos infortúnios do que aquele que é crente, mas todo aquele sucesso, prosperidade, não está contribuindo para o bem dele. Ele está se afundando. Há um ditado que diz que o mesmo sol endurece a cera e derrete o gelo. Deus trabalhando na vida do homem que teme a Ele, o homem que teme a Ele é quebrantado, cresce, amadurece, porque é humilde para receber o tratamento de Deus. O homem que não ama e não teme ao Senhor, quando ele experimenta a provação, ele blasfema de Deus. Essa experiência de Brumadinho, por exemplo, ela pode ser boa e pode ser ruim, a depender do coração de quem está experimentando. Na vida de homens e mulheres de Deus que estão experimentando a perda dos seus entes queridos, Deus está trabalhando para transformar essa experiência ruim, para contribuir na vida dele. Eu vou falar daqui a pouco o que é que significa isso. Agora, na vida daquele que não reconhece Deus, que vive neste mundo sem reconhecer Deus na sua vida, a experiência de Brumadinho vai servir apenas para afirmar o que ele já crê. Ele vai dizer assim: está vendo aí? Não existe Deus. Porque se existisse, não teria acontecido essa tragédia. Alguns que estavam superficialmente seguindo a Jesus, haverão de abandoná-lo. Outros, pelo contrário, a sua fé vai se fortalecer mais ainda. Ele vai se voltar para o Senhor. Ele vai experimentar o cuidado de Deus. Então, o mesmo sol, ou o sofrimento, como metáfora, ele pode tanto endurecer, quanto quebrantar o coração. Porque depende do coração de quem está experimentando o sofrimento. O sofrimento na vida de Jó
não o afastou de Deus. Pelo contrário, ele buscou mais ao Senhor. Mas na experiência da sua esposa, era motivo para amaldiçoar o seu Deus e morrer. Há uma tendência também daqueles que vivem uma vida fora de Deus. O que é isso? Uma vida fora de Deus. Porque o Salmo 139 diz que não dá para ninguém ficar fora de Deus. Mas se alguém vive uma vida fora de Deus, ou seja, não tem um relacionamento pessoal com Ele, a tendência deles é enxergar as coisas boas da vida como mérito pessoal. Eu consegui isso. Para o cristão, não. Paulo está dizendo que tanto as coisas boas que acontecem na sua vida, quanto as coisas ruins, têm um bom efeito, ou um bom resultado sobre nós. Sabe por quê? Por causa de como Deus governa essas coisas e usa essas coisas em nossa vida. Porque coisas boas e coisas ruins acontecem na vida de crentes e descrentes. Mas a diferença das coisas ruins ou boas, elas só são boas ou ruins a depender do governo de Deus sobre a sua vida. E como Deus tem a capacidade de transformar essas coisas ruins para o seu bem. Por exemplo, já citei aqui José. Ele teve experiências ruins? Muitas. Traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, entrou como escravo no Egito. Agora, Deus transformou as coisas ruins para o bem dele, e para o bem da sua família, e para o bem da sua descendência. Ele não sabia o que Deus estava fazendo, quando ele estava passando pelo que ele passou, mas Deus estava fazendo, Ele estava trabalhando. Ora, foi uma coisa ruim e má ele ter sido vendido? Sim. Agora, ele foi para o Egito, Deus o prosperou, ele se tornou um homem de confiança, governador do Egito, um dos homens mais importantes da história do Egito. Quem fez tudo isso? Deus. Porque Deus faz com que todas as coisas na vida daquele que o ama, e que é chamado segundo o seu propósito. José foi chamado segundo o propósito de Deus. Paulo está preso. É uma coisa ruim, é uma coisa boa ficar preso? Não. Ele está preso em Roma. Mas a prisão dele, ele mesmo diz no capítulo 1 da carta aos Filipenses: as minhas prisões, as minhas algemas, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. As pessoas que estão sabendo que eu fui preso por causa do Evangelho, agora ganharam confiança mais ainda para pregar o Evangelho. E Paulo, em Roma, preso, teve a oportunidade de conhecer Onésimo. Onésimo, que era escravo fugitivo de Filemon. Filemon, alguém que Paulo pregou para ele em Éfeso, e creu em Jesus e se converteu. Anos depois, Onésimo se encontra lá na cadeia, em Roma, com Paulo. Paulo é um preso do Estado, e Onésimo é um fugitivo do Estado.
E Paulo prega o evangelho para ele. E agora, ele crê e ele resolve voltar para o seu Senhor, se apresentar, pedir perdão, restaurar o seu relacionamento com o seu ex-senhor. E ele vai com uma carta no bolso, uma carta de recomendação, que é a carta de Paulo a Filemon. Talvez a carta mais bonita de todas as cartas de Paulo. Mas a prisão de Paulo, que é uma coisa ruim, Deus transformou em algo bom. Talvez não tenha sido bom para ele naquele momento, e não foi. Mas é quando a gente vive na perspectiva do reino de Deus, como Paulo vivia, ele consegue dizer o que ele disse aos irmãos de Éfeso, em Atos 20 e 24. Quando os irmãos souberam que Paulo, ao descer a Jerusalém, seria maltratado pelas lideranças judaicas, e pediram para ele insistentemente para que não fosse a Jerusalém, porque ele poderia ser assassinado lá. Ele disse assim, não de maneira ingênua, mas de alguém que vive na perspectiva de que é um vencedor. Em todas essas coisas eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não estou apenas disposto a sofrer por Cristo, diz Paulo, mas a morrer por Ele. Quem tem Cristo vivendo em si, não tem medo da morte, porque já passou da morte para a vida. Agora, é intrigante, porque o verso 28, Paulo diz que Deus age em todas as coisas. Por isso que a versão da NVI é melhor do que aquela tradução mais tradicional. Porque a tradução tradicional diz assim, todas as coisas cooperam para o bem. Dá a ideia de que são as coisas por si mesmas que estão contribuindo para o bem. Mas a tradução da NVI, ela representa melhor o que Paulo está querendo dizer. Está dizendo que não é que as coisas por si mesmas estão contribuindo para o seu bem, mas que Deus está trabalhando em todas as coisas na sua vida, sejam as experiências boas ou ruins, positivas ou negativas, e diz que Ele está fazendo isso para o seu bem. Mas que bem é esse? O verso 29 responde. O verso 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito? Qual é o bem? A transformação do nosso caráter no caráter de Jesus. No dia que você tomou a decisão de seguir a Jesus e de aceitar a salvação nele, Deus se comprometeu em trabalhar na sua vida até o dia da volta de Jesus. Você sabia disso? Então, assim, tomou a decisão por Jesus, tomou a decisão em caminhar com Deus. E vai ter muita coisa boa que Ele vai fazer na nossa vida, mas vai ter muita coisa que Ele vai fazer na nossa vida, e que às vezes vão ser azedas, às vezes vai doer o sapato. Por quê? Porque o propósito de Deus é que você seja conformado à imagem do seu Filho.
O propósito de Deus na vida do cristão é que ele cresça em santidade. E Deus está trabalhando com este propósito, na transformação do seu caráter. Em Filipenses capítulo 1, não está aqui na programação, mas no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: aquele que começou a boa obra, porque quando você toma a decisão de seguir Jesus, uma boa obra está começando na sua vida. Amém? Você é obra de Deus. Amém? Obra. Ele diz assim: aquele que começou a boa obra, haverá de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, até o dia de Jesus voltar, ou até o dia em que você morrer, o Senhor estará trabalhando na sua e na minha vida. Para quê? Para que a gente cresça em santidade, que a gente se pareça com o Senhor. Deus está nos fazendo tão amorosos, nobres, verdadeiros, sábios, fortes, alegres e gentis, quanto Jesus é. Nós seremos definitivamente seus irmãos, diz o verso 29. Nós não fomos apenas adotados legalmente como filhos de Deus, como diz o verso 15 de Romanos capítulo 8. Mas diz a palavra de Deus que nós recebemos a semelhança familiar. A palavra do Senhor nos diz que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o DNA de Deus. Nós somos agora participantes da natureza de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 4, diz que nós fomos gerados por uma viva esperança, no verso 3, para que nós possamos ser participantes da natureza de Deus. Quando você se une a Cristo, você se une a Deus. Você é um com o Senhor. Deus agora passa a viver na sua vida. E por meio das circunstâncias da vida, Deus está nos moldando, nos transformando em irmãos e irmãs de Cristo, a semelhança de Cristo e do Pai Celestial. Em Hebreus capítulo 2, nos versos 10 e 12, está escrito assim a palavra do Senhor: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, olha só, o autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação dos crentes? Jesus. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Esse é o propósito. É muito mais do que apenas resolver os seus problemas e tarefas do dia. Deus está trabalhando para que você seja semelhante ao Senhor. Em Romanos 8:30, voltando para lá, Paulo expõe o processo pelo qual Deus nos conforma à imagem do Filho. E ele relaciona 5 verbos que descrevem o que Deus tem feito. Ele diz: aos que Deus predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou.
cabelo, barba e bigode. Obra completa. O Deus que te conheceu antes da criação e que te amou, te chamou, e ao te chamar, você ouviu o Evangelho, creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, entrou numa caminhada, numa jornada, numa aliança com Ele. Ele então justificou você, te santificou, e vai chegar o dia que Ele vai te glorificar. Ou seja, toda a sua vida será transformada. Sabe aquele desejo que todo ser humano tem de perpetuar a sua vida, a sua história, o seu nome, de serem eternos? Você vai passar por isso. Você crê nisso? Eu creio. Um dia nós seremos transformados. E esta é a nossa glória. Como Paulo diz, estamos sendo mortificados, como ovelhas levadas ao matadouro, sem dizer uma palavra. Mas um dia nós seremos glorificados por aquele que nos chamou, que nos amou, que nos justificou e que nos santificou. Aí, no verso 31 em diante, Paulo faz algumas perguntas. E no verso 31 ele pergunta assim: considerando que Deus te conheceu antes da fundação do mundo, considerando que Ele te predestinou, considerando que Ele te chamou, justificou e glorificou, tendo em vista todas essas coisas, o que você vai responder agora? Qual é a nossa resposta a tudo isso? Ele faz uma pergunta no verso 31, e ele faz agora mais 5 perguntas. E a primeira no verso 31. Paulo pergunta assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, ele diz assim, se Deus é aquele que planejou a nossa glória, o Todo-Poderoso, por que nós temos medo da oposição, das dificuldades? A segunda pergunta de Paulo no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará de graça ou em graça todas as coisas? Ora, se Deus já deu o seu bem maior, por que não cremos que Ele suprirá todas as nossas necessidades? É a segunda pergunta de Paulo, e que eu acredito que não tem resposta para ela. A terceira é: quem nos acusará? Ele está perguntando assim para nós: se Deus justificou a você, quem vai acusar? Por que você está preocupado com as acusações do diabo sobre a sua vida do passado, sobre as suas experiências do passado? Quem nos acusará? A quarta pergunta de Paulo, verso 34.
Quem nos condenará? Se a pergunta tivesse sido feita somente com essa parte, não seria difícil responder. Paulo chegou a dizer, aqui nesse mesmo texto, todos os dias somos sentenciados à morte. Muitos cristãos eram sentenciados à morte só pelo fato e simples fato de serem cristãos. Morreram comidos por leões. Era o entretenimento do imperador Nero. Nos intervalos dos jogos, ele abria para que os leões comessem os cristãos. E a população ali reunida naquele estádio, teatro, pudessem se divertir com os cristãos. O apóstolo João diz também que o nosso coração nos condena. Na primeira epístola dele, no capítulo 5, ele diz isso, que o nosso coração de vez em quando nos condena de coisas que pensamos, falamos e fizemos. Mas ele diz assim também, mas maior é Deus do que os nossos corações. De maneira que você não pode guiar a sua vida pelos seus sentimentos, mas por aquilo que a palavra de Deus diz quem você é e para onde você está indo. Mas a pergunta não é quem nos condenará, mas quem nos condenará mediante que Cristo morreu e ressuscitou. Então, de maneira que aqueles irmãos que foram condenados à morte no Coliseu Romano, nenhum efeito teve na vida deles. Eles estão com Cristo. O corpo tombou, mas a alma está viva e livre com o Senhor nessa hora. Como aconteceu com Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, quando estava sob a custódia do Império Romano. A semelhança do apóstolo João, em exílio por causa da sua fé, e foi sentenciado à fogueira. E o procônsul romano disse para ele: se tão somente você negar Cristo como teu Senhor e declarar que César é o Senhor, eu te livrarei da fogueira. E aquele senhor de 86 anos disse para o procurador romano: há 86 anos eu sirvo ao meu mestre e Salvador, e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar do meu Cristo e do meu Senhor? Não convencido da fé firme de Policarpo, ele insistiu, dizendo: eu consigo fazer você sofrer muito mais do que os seus amigos. Ele olhou então para o procônsul romano e disse, mais ou menos assim: o senhor está perdendo o seu tempo. Pode acender a fogueira. E acenderam a fogueira. E ele morreu, é verdade. E morreu louvando ao Senhor, também é verdade. Foi sentenciado à morte, como ovelha para o matadouro, também é verdade. Mas aonde está o procônsul romano?
Mas aonde está Policarpo? Nós sabemos. E no último dia, Policarpo estará juntamente com você e comigo para julgar o procônsul romano que o sentenciou à fogueira. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. E a última pergunta é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Na verdade, essa é a pergunta mais importante de todas as outras. Por quê? Porque as outras 4 são uma versão dessa última. É porque Deus nos ama, é que Ele está conosco. É porque Ele nos ama, que Ele supre as nossas necessidades. E mais, Ele deu o seu Filho por você. É porque Deus nos ama, em Cristo Jesus, que nós fomos justificados e não somos condenados para a morte eterna. Então, sabe qual é a maior coisa que eu e você devemos temer? É nos afastarmos, nos separarmos do amor de Cristo. Agora, como? Paulo acabou de dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concluímos que não temos nada do que ter medo. Não temos nenhum motivo para ter medo, embora venhamos a ter medo. Teremos medo, talvez amanhã, hoje. Mas lembre-se de que nada separará você do amor de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo fazer aqui, queridos? Qual é o propósito dessas perguntas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Qual é o propósito dele aqui? É mais ou menos, eu vou tentar encenar aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, dando um tapa na nossa cara, contra a nossa descrença, porque muitas vezes a gente acredita que nós somos salvos pelo nosso mérito, e não pela graça de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim para você, que está com medo da oposição, olha para o verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que você não está pensando direito. Se você está com medo, você não está pensando direito. Olha, se você está com medo da acusação das pessoas, preocupado com as coisas que você fez no passado, Paulo está dizendo assim para você, eu acho que você não está pensando direito. Se você está preocupado com as condenações das pessoas, acho que você não está pensando direito. Pense direito. Pense melhor. Pense nisso. Não há nenhum motivo para você viver olhando para o retrovisor. Deus já justificou você em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, não tem nada. E Ele nomina coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Ele nomina coisas envolvendo o tempo, o presente, o passado e o futuro. Ele nomina
coisas humanas e sobre-humanas. Ele chega a dizer que nem mesmo seres malignos espirituais, diz que nada na criação poderá separar você do amor de Deus por causa de Jesus. Eu queria finalizar essa palavra me lembrando de um homem chamado Friedrich Nietzsche. No século XIX, um dos ataques mais cínicos jamais escrito contra o cristianismo veio da caneta de Nietzsche. Nietzsche declarou a morte de Deus. Ele disse: Deus está morto. Ele dizia: Deus morreu de compaixão. Nietzsche não conseguia suportar a ideia cristã das virtudes cristãs, da compaixão, do amor, da misericórdia. Para ele tudo isso era bobagem. Ele dizia que isso era ruim para o homem, para a humanidade, e que amor, misericórdia, compaixão enfraqueciam o homem, mas que o que define o homem é o seu desejo de poder, de que todo ser humano tem um desejo de dominar, de conquistar, de subir ao topo. E aí, ele conclamou a humanidade da sua época a raiar, a fazer surgir um novo homem, um novo super-homem para a humanidade, que ele chamava de Übermensch, ou o sobre-humano, o além-humano, o super-homem. Interessante isso. E qual é a principal característica do super-homem de Nietzsche? Um conquistador. É o homem que tem o timão na mão, e ele domina e governa o navio. É aquele homem que não se queda, é o homem que não fraqueja, o homem que não chora, o homem que não se quebranta, o homem forte, forte como a rocha. Esse é o homem de Nietzsche. É o homem diferente dos cristãos, que para ele, os cristãos eram fracos e dignos de pena, porque ofereciam a outra face, porque obedeciam ao mandamento de Jesus. Então ele dizia que toda essa coisa de amar os seus inimigos, orar pelos que vos perseguem, ser misericordioso, compassivo, bondoso, tudo isso era coisa de gente fraca. E que o mundo jamais seria bom com gente fraca como os cristãos. Então nós precisaríamos nos tornar esses homens rígidos, fortes, conquistadores. E sempre que penso em Nietzsche, quando leio as palavras de Paulo aqui no verso 37. Porque Paulo diz assim: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo está dizendo que os cristãos, na perseguição, na tribulação, no perigo e na espada, mesmo sendo considerados como ovelha para o matadouro, Paulo está dizendo assim: os cristãos é que são os conquistadores. A palavra
conquistadores aqui no grego é hipernikao. É interessante isso. Paulo está dizendo que o super-homem de Deus é diferente do super-homem de Nietzsche. O super-homem de Nietzsche, ele é autossuficiente. O super-homem de Deus é suficiente em Cristo. O super-homem de Deus é mais que vencedor por causa daquele que nos amou. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que você é um super-homem. Um super conquistador. Hipernicaos. Alexandre conquistou 1/3 do mundo. Morreu. Depois que ele morreu, o seu reino foi dividido em 3 partes. E o reino de Cristo permanece até hoje. Ele morreu, o seu reino não foi dividido, pelo contrário, ele ressuscitou. E o seu reino está sendo consolidado. E nós fazemos parte desse reino. De maneira, querido, que se você quer ter a sua pergunta respondida, como que alguém que está passando por provações e sofrimentos pode se autodeclarar mais que vencedor? É nessa perspectiva. Vamos orar. Coloquemos em pé. Em todas essas coisas, somos super-homens, por meio daqueles que nos amou. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela se renova no nosso coração nesta noite. Ajuda-nos a ver com mais clareza as lutas e adversidades da nossa vida, que a gente não caia no conto de fadas de que este mundo é um lugar agradável, e que também não caiamos no engano de que as coisas acontecem por acaso, mas que possamos ter a Tua palavra renovada nesta noite em nosso coração, de que o Senhor faz com que todas as coisas, boas ou ruins, contribuam para o nosso bem, contribuam para que nós sejamos semelhantes a Jesus. O Senhor está trabalhando em nossa vida. Que meu irmão, minha irmã que estão aqui nesta noite possam tomar posse dessa verdade do Evangelho e viver por essas verdades, ó Deus. Verdades inegociáveis, incontestáveis, indestrutíveis, porque o Senhor nos amou. E por causa do seu amor, nós podemos ter a certeza de que nada nos separará do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Pai, a única forma da nossa vida não está entregue à sorte, às vicissitudes da vida, ao acaso, é entrarmos em aliança com o Senhor.
É tomarmos uma decisão de crermos e seguirmos o Evangelho de Jesus. De maneira que, se há alguém aqui nesta noite, Senhor, que precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida completamente ao Senhor, caminhar com Cristo, andar em aliança com Deus, que faça isso, porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor, e que ele passe a amar ao Senhor e atender ao chamado do teu propósito na vida dele. E que o Senhor comece uma grande e boa obra na sua vida a partir desta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém.